Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um artista russo chamado Wesley Kandinsky. Por quê? Nós começamos a falar sobre música e esse artista, ele foi um artista muito importante, que ele vai começar a colocar a música numa coisa concreta, que é as artes plásticas, tá? No caso, a pintura. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um pouquinho sobre a história dele, bem resumidamente. Se vocês quiserem pesquisar mais, aí vocês podem pesquisar na internet. Eu só não coloquei mais coisas, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, tá? Mas ele é um artista bem interessante. Depois eu vou falar sobre o abstracionismo, né, juntamente com as obras dele. E por último, a atividade, tá, para vocês fazerem. Eu espero que vocês gostem, né, porque eu tô fazendo os vídeos para vocês com todo carinho. E depois, nas próximas aulas, a gente vai começar a usar o livro, aquele livro que vocês receberam aí, né, que é o livro lá da escola, tá? Então vamos lá. Abstracionismo, que tem a ver bastante com a música, né? Porque esse artista, que é o Kandinsky, ele era músico e também era pintor, né? Então ele usa o que é abstrato, que no caso é a música, nos quadros. E a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Eu vou começar mostrando um quadro dele que é muito legal, que é esse quadro que ele colocou o nome de Amarelo, Vermelho e Azul, de 1925, que foi o ano que ele pintou o quadro. Então, Amarelo, Vermelho e Azul é uma pintura de óleo sobre tela realizada pelo artista russo Wesley Kandinsky em 1925. É uma pintura que inclui as cores primárias, que eu já falei para vocês sobre as cores primárias, e as secundárias. As formas geométricas, como os triângulos, quadrados e círculo, além de elementos abstratos. Então, nós vamos ver agora o quadro. Olha que legal esse quadro. Eu gosto muito desse quadro. Nunca imaginei que eu fosse poder ficar passeando dentro do quadro, né? Isso é muito gostoso, muito legal. Esse artista, como ele era músico, ele junta esse movimento da música, né? Que parece que o som, às vezes, faz algumas curvas. Por exemplo, nessa linha preta aqui, ó, essa linha, às vezes ela fica um pouco mais grossa, ó, e ela faz várias curvas, né? Até chegar no final ela fica bem grossa. Lembra uma voz, né? Um som bem fininho, e depois o som vai fazendo várias nuances. Por exemplo, lá, e fica com um som bem forte no final. Ou então essas linhas que ficam quebradas, né? Tan, 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 tan. E aí ele faz vários riscos aí no quadro dele. Apesar da nossa mente, né, que tentar passar uma coisa que é muito abstrato, que ele pegou uma música e transformou essa música, né, tentou transformar ela numa coisa concreta, usando tela e tinta óleo, geralmente ele usava, era o material que ele usava. A gente fica tentando identificar formas e coisas, né, ou mesmo até animais, pessoas e objetos no quadro expressionista. Então, vamos observar aqui, ó, que ele coloca um círculo cinza com uma linha preta e um amarelo em volta, né? Lembra um pouco o sol na nossa mente. A gente pode pensar,
ele estava tentando representar o sol, mas na verdade ele queria só representar essa música que ele escolheu para tocar e ouvir e transformar ela em formas, né? Formas, cores, uma coisa concreta. Aqui do lado, se nós observarmos, lembra um pouco como se fosse uma pessoa, né? Ou mesmo um animal. Ó, uma pessoa, porque essa bolinha preta com vermelho em volta lembra um pouco o olho, né? E aí embaixo parecem uns bigodes. Ali em cima, porque ele tem colocado várias linhas, lembra cabelo. E aí, na nossa mente, a gente fica tentando identificar, tá? Mas, na verdade, ele tava usando apenas a música para representar. Aqui do lado, ó, ele usa outras formas geométricas, que nem, por exemplo, ó, esse aqui, ó, embaixo. Esse aqui é um tabuleiro, né, de xadrez. Aí tem várias formas geométricas, né, que a gente consegue identificar aí, que é o retângulo, né, vários retângulos, mas também no quadro todo, né, a gente consegue ver retângulos aqui, ó, aqui embaixo. Consegue ver vários outros círculos, como esse do lado, ó. E aqui um pouco mais pra cima um círculo meio que transparente, né? Que ele deixa uma cor mais clara de branco. Aqui outro círculo aqui embaixo. Aqui, né? E aí as cores também influenciam bastante. A gente pode perceber que ele usa bastante amarelo, azul, vermelho. Aí depois ele coloca o roxo e o roxo, o verde tem pouquinho verde, mas ele coloca branco também, né? Por isso que desse lado do quadro, ó, o que a gente vai ver no texto já é que ele é mais escuro mesmo, ele usa cores mais escuras. E aqui ele usa cores mais claras, tá? Aqui, ó, lembrei. Aqui em cima lembra um pouco as nuvens, né? Quando as nuvens estão bem cheias, aquelas nuvens que parece que logo vai chover, né? Que ela tá com um reflexo do sol batendo nela, ela tá bem cheia. Só que ele faz de uma outra cor, no caso vermelho, né? Lembra também quando você coloca um copo de água e você vai limpar o seu pincel e a água tá limpa e o seu pincel tá com um vermelho, por exemplo, você bate assim, solta aquela... Parece uma explosão dentro do copo, é muito legal também, né? De ver aquele movimento do pincel quando bate e solta a tinta, né? E ela espalha com a água. É o que a gente vê aqui embaixo também, essa volta aqui, ó. Esse tom aqui de azul que ele coloca, mas é mais roxo, né? Porque o azul mesmo que tá é esse aqui, ó. Mas aqui embaixo ele usa uma tinta mais aquarela roxa, nos tons roxos ou lilás, né? Porque o roxo, quando mais você vai colocando branco, ele vai se tornando uma cor lilás, né? É o mesmo tom, mas a gente vai mudando os nomes, né? Quer dizer, os tons vão variando e a gente vai mudando os nomes. Que nem esse tom aqui de marrom, ó, por exemplo, ó. O que acontece com esse marrom? Ele tem mais amarelo do que o vermelho e o azul, né? Por isso que tem essa cor aí que a gente chama de ocre. Tem algumas marcas de tinta que chama de cor terra. Vassili Vassilievich Kandinsky nasceu em 16 de dezembro de 1866. Foi artista plástico russo, professor da Bauhaus. Bauhaus é o nome de uma escola que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela. E introdutor da abstração no campo das artes visuais. Eu vou deixar só uma observação aqui antes de continuar lendo, que é o seguinte. O Kandinsky, ele era professor tanto de desenho, é claro que ele desenhava de outras formas, também de arquitetura, e aí
nós estamos focando neste momento na questão da música, tá? Mas ele fazia outras formas de pintura também, estudava, né, a questão de proporção, né, que a gente vai ver isso muito em arquitetura, tá? Então, só uma observação para não ficar assim, ele só fazia a transformação da música no trabalho dele, mas ele fazia também outras formas de arte design e arquitetura, que até mesmo porque a arquitetura você vai ver também matemática, vai ver química na questão da mistura de materiais, quando a gente vai fazer uma escultura, etc e tal, tá? Na arte a gente vai ver muita mistura, tanto de química quanto matemática. Aí, e a história também, né, que nós estamos aí falando um pouquinho sobre a questão social. Continuando, apesar da origem russa, adquiriu nacionalidade alemã em 1928 e a francesa em 1939. Agora é o nome da escola. Essa escola aí eu coloquei aqui para eu repetir para vocês, para falar certo o alemão. Staatliches Bauhaus. Comumente conhecido como Bauhaus, foi uma escola de arte vanguardista na Alemanha. A Bauhaus foi uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de design do mundo. Agora vamos ver, olha que bonita a escola. Então essa é a escola em Weimar, que é na Alemanha. A outra escola também é na Alemanha, mas é em outra cidadezinha, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é essa Dessau, que ela tem uma aparência mais moderna, né, do que a outra escola que nós vimos anteriormente. Agora nós vamos falar sobre o dilúvio de improvisação. Dilúvio lembra bastante aquela enxurrada de água, né? Misturada, mas no caso ele usa essa enxurrada de água com tinta, né, colorida. E aí ele faz várias formas, ele nos quadros dele, né, a maioria ele usa bastante as cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, né? E aí a gente vê também bem nítido o preto e o branco também, só que o branco já vem um pouco mais misturado, ele vem mais camuflado aí nos tonzinhos, por exemplo, de amarelo, misturado já com um pouquinho de vermelho, que dá o rosa, né, o rosa claro, tá? Então esse é um dos quadros dele, e a tinta a óleo. Por volta de 1910 e 1911, o pintor realiza suas primeiras telas, denominadas improvisações. Então ele fez várias telas com esse nome, improvisação. Às vezes colocava improvisação 1, improvisação 2, improvisação 3, e ia improvisando, tá? Então ele não tinha aquele, eu vou fazer uma paisagem abstrata, né? Que pode ser feita uma paisagem abstrata. Ele abstraía realmente, pegava uma coisa que não é concreta, que é a música, que é abstrato, né, e transformava em uma coisa concreta, que é a pintura. Só que ele não ficava identificando, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um papagaio. É nesse período que o artista conhece a música de Arnold. Bom, agora vai me ajudar isso aqui. Essa aqui. pronouncenames.com. Schoenberg. Schoenberg.
Arnold Schoenberg. Deixa eu ver se tem o Arnold, já que tem que falar certo, né? Não vou falar errado pra vocês. Arnold Schoenberg, vamos ver como que vai falar. Arnold Schönberg. Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg. Falar igual eles falam. Que o influenciaria a estudar os efeitos da música aliada à pintura. Kandinsky acreditava nas teorias metafísicas e utilizava as interações entre a música e as artes plásticas, que no caso vocês já sabem, artes plásticas é a pintura, a escultura, a gravura, o desenho, são coisas que são concretas, né? Que nós podemos pegar e ver, né? Era um artista que acreditava na transformação por meio de uma arte inovadora que trouxesse valores interiores. Então nós vamos ver que nessa época os artistas se preocupavam muito com o interior, principalmente porque era uma época de guerras, tá? Aí vocês vão ver isso bastante em história, a questão social, porque todas as questões sociais vão influenciar a arte também, tá? Então nós vamos ver essa transformação, que além disso ainda tem o surgimento da fotografia, então não tinha mais necessidade do artista desenhar do jeito que ele via, e sim do jeito que ele sentia, né? E criar novas formas, que essa é a ideia do artista, de criar. Improvisação Desfiladeiro é o nome de outro quadro de Wassily Kandinsky. É uma pintura sobre tela realizada pelo artista russo Wassily Kandinsky em 1914. Neste trabalho, Kandinsky ainda é influenciado pelas paisagens. Ele transmite as emoções de um passeio pelo lado mais íngreme de um desfiladeiro, embora a cena não seja perceptível, exceto a figura de uma escada ao centro em cima. Então vamos procurar a escada, é essa que está no meio do quadro, tá? Que ela tem duas linhas e tem os degraus, né? Então aí você vai observar depois com calma, ver várias formas aí. Lembra bastante alguns desenhos, às vezes de livro ou às vezes desenhos de televisão. E esse artista, ele usa muitas cores primárias e o preto e o branco, né? Então a gente consegue perceber isso no quadro dele com bastante intensidade. A gente não vai ver muito, por exemplo, verde. Tem um pouco de verde, mas não tem tanto. As cores primárias são as predominantes, né? Mas o preto e o branco. Já nesse quadro chama O Branco 2, né? Porque às vezes ele faz branco 1, branco 2, branco 3, faz tela 1, tela 2, improvisação 1, 2, 3, quadro negro 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Porque nessa época, como eles queriam inovar a forma de pensar a arte, então eles faziam dessa maneira. Então aí a gente vai ver várias formas, vocês deverão observar depois com calma. Em 1914, por conta da densa situação política que antecipa a Primeira Guerra, 1914 a 1918, Kandinsky e Gabriele mudam-se para a Suíça. Gabriele era a esposa do Kandinsky. Pouco tempo depois, o casal se separa. Em 13 de dezembro de 1944, Kandinsky teve um acidente vascular cerebral
e morreu em Nulissen aos 77 anos. Esse bonitão aqui do meu lado é o senhor Kandinsky. Então, esse é o modelo, né? O estilo que eles usavam na época, que eles achavam que era bonito, que era elegante, e eles se vestiam dessa maneira aí. Aqui é um outro quadro dele, que é para vocês observarem também. Se vocês pararem para pausarem o vídeo, vocês vão conseguir ver algumas formas, né? Às vezes na nossa cabeça vê até um dinossauro, né? Vê um pavão, vê vários bichos aí, mas na verdade a intenção era deixar abstrata mesmo, sem objeção nenhuma. Agora, outro quadro bem legal, esse aí, linhas de interseção, várias linhas, várias formas, né? Algumas linhas parecem umas linhas pontilhadas, que nem essas daqui, ó. Elas estão mais grossas, mas foi feita de formas diferentes, né? E aí também esse, se vocês quiserem depois parar o quadro para observar, é legal. Improvisação 28. Nossa, que legal. Olha só. Aqui ele usa bastante linhas usando a tinta preta, né? Ó, fica bem legal também. Lembra bastante movimento. Parece uma coisa estática, mas em movimento, né? Ao mesmo tempo. Como se quem desenhou quisesse expressar realmente isso, que era o que ele queria, né? Mostrar a música no desenho, na pintura. Agora esse é a improvisação 4. Nós vamos ver outras formas aí também. E o último, chegamos, azul celeste. Gente, ó, como é um quadro bem antigo, 1940, pode ser, né, provavelmente, que as cores mudaram, né, porque a tinta óleo, ela vai mudando a cor, né. É que nem roupa, você compra uma roupa, aí você vai lavando, ela vai mudando de cor, ela não fica com aquela mesma cor quando você comprou, né. Se ela era azul, vai mudando o tom de azul. E os objetos, né, nem todos ficam da mesma cor intactos, né, eles também vão mudando de cor. E a tinta também, né, ela vai mudando a cor. Então, aí depois vocês podem parar nessa obra e avaliar melhor, né. Lembra um pouco Fundos do Mar ou Brincadeiras, né. E é isso aí, vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Vou ensinar vocês a fazerem atividade daqui a pouco, tá? Eu contei só a parte histórica, né? Um resuminho para vocês conhecerem. E vou falar para vocês como vocês vão fazer a nossa atividade relacionada a essa leitura que nós fizemos e observação de obras, tá? Continuando. Bom, primeiramente eu tirei dos potes as tintas e deixei tudo nas tampas, porque como elas acabam ficando mudando a cor, ó, senão estraga a tinta toda do pote, tá? Então é importante que elas estejam dentro das tampas, para você poder fazer seu trabalho. Então, pessoal, eu tenho aqui uma folha de sulfite, pode ser uma tela também, se tiver, né? Ou então um sulfite que é um material mais acessível, né? E aí, eu escolhi algumas cores aqui, eu coloquei a tinta nos potes e o meu barbante. Eu amarrei fiz um nozinho aqui embaixo do botão pra segurar bem ele. Aí, com as cores que eu escolhi, eu vou colocar elas aqui no papel e eu escolhi uma música. Eu vou colocar só um pedacinho da música pra vocês ouvirem. E aí, você vai fazendo os movimentos, ó, que você quer.
Vou escolher outra cor agora. E vou misturar aqui, ó. E aí, você vai fazendo os movimentos que você quer, conforme a música, na sua folha, ó. Se você acha que a linha é mais rápida, aí você vai com mais rápido. Ou se você acha que é mais grossa, né? O som, como se fosse o som mesmo, ó, em movimento. Aí você vai colocando as cores que você acha que fica interessante aí colocar, tá? Ela vai ficar bem abstrato, seu desenho. Só que tem, você pode até mesmo colocar pontos, por exemplo, ó, assim. Às vezes tem o silêncio, né? Na música tem o silêncio, aí você põe, ó, só o ponto, né? Como se ela tivesse separado o som um do outro. Aí, nos sons mais que lembram um pouco de mistério, você pode colocar as cores mais escuras, assim, ó, que lembra a noite, por exemplo. Aí você vai ocupar todo o seu espaço aí da folha, fazendo assim, ó. Com a ponta do barbante e vai soltando como se o barbante fosse seu pincel mesmo. Tá? Até como você achar mais interessante deixar seu desenho. Algumas partes você vai usar mais tintas, né, ó. Que nem aqui, ó, por exemplo, ó, você pode fazer isso, ó. Colocar mais ainda, ó. Ó que legal, ó. Ela já faz uma mistura de uma cor com a outra. Parece até que você tá dançando na folha, né? Só que, na verdade, quem tá dançando é o seu barbante, ó. Deixar ele mais solto, ó. Eu tô fazendo as linhas muito horizontais. Eu posso fazer assim também, ó. Diagonal. Ó. Ocupar todo esse espaço aqui. Colocar mais vermelho. É que eu gosto muito de amarelo, mas... você pode usar mais vermelho. Ó, mais azul, que o azul é bem bonito também. Todas as cores são bonitas, né? Ó, ó. Tá? Você pode deixar até secar e depois você pegar e ouvir de novo a música e colocar mais cores ainda por cima. Pode até ocupar todo esse branco da folha que fica bonito, tá? Agora, eu vou falar pra vocês como vocês vão fazer a atividade. Você vai colocar a música pra tocar no momento, você já vai ter escolhido, né, na hora que você for fazer o desenho. Aí, você vai ver qual você acha melhor fazer, tá? Aí você adequa aí o material que você tem. Se você tiver, só tem lápis de cor, aí você usa o lápis de cor. Se você tem canetinha, pode ser de canetinha. Agora, se você puder usar a tinta ou fazer a tinta, também pode. Se você for fazer de tinta, é importante que a folha seja uma folha mais grossa. Então, a opção é fazer no canson, na folha de canson, no tamanho da sulfite, que é uma folha mais grossa aqui, ó, na lateral. Ela não vai ficar enrugada depois, quer dizer, vai ficar um pouco, né? Mas não vai ficar tanto quanto a sulfite. Você pode também cortar, pegar uma cartolina grande e cortar no tamanho da sulfite. Você pega essa, vamos supor que aqui é a cartolina.
que essa lousa cartolina. Você coloca aqui, ó, a sulfite e corta aqui, ó, essa borda aqui, ó. Aí fica do tamanho que você precisa. Aí você vai ouvir a música e vai fazer o desenho com lápis de cor ou com giz. Ou se você for fazer de tinta, você pega o barbante e vai pegando as cores que você acha que tem a ver com a música lá, com o som que tá tocando. Aí você vai começar a movimentar ele como se você estivesse dançando na folha. Quando você terminar, você deixa secar um pouquinho, depois tira a fotinho e me manda pra eu ver como ficou sua obra de arte. Então essa aí é a atividade pra vocês fazerem.